Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um conteúdo aqui nos canais do grupo 45 minutos para a gente falar a partir de agora de Campeonato Baiano. O Bahia perdeu 100% de aproveitamento na competição, ficou no 1-1 com a Juazeirense lá no Adalto, né? Jogo com polêmica, né? Muitos pênaltis marcados, inclusive os gols, né? O gol do Bahia, o gol da Juazeirense foram gols de pênalti. A gente vai falar desse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou aqui com o Ravel Pinheiro. Direção e trabalhos técnicos aqui é de Alan Roberto. Você que está aí nesse vídeo, deixa um like, tá? Não custa nada, curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos torcedores do Bahia, grupo de torcedores também, joga lá. Enfim, porque o Bahia também é um time que a gente ainda tem muita margem para crescer aqui no 45 minutos e a gente conta muito com o apoio de vocês para divulgar aí para mais pessoas aqui os nossos conteúdos relacionados ao Esquadrão. Essa live tem apoio de Monte Belo, A10, de Laje Porto de Galinhas, Indaiá e também Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Ravel Pinheiro, tudo bem com você? Empate 1-1, né, no gramado do Adalto, né, que é sempre complicado jogar lá. Rogério Ceni foi, né? Até tinha expectativa dele pular esse jogo. Não, vou ficar aqui em Salvador, mas não, foi lá com o elenco. Empate em 1-1 com polêmica no final. Mas assim, é um tipo de resultado que não muda em nada, né? A vida do Bahia, esse empate. Já tá classificado, já é líder. Enfim, tem algum peso aí o jogo de hoje? Esse resultado? Peso nenhum, meu amigo Fábio. Boa tarde para você, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está consumindo esse conteúdo gravado, para Alan que está na direção desses trabalhos técnicos. Reforço o pedido, deixa o like, faz o 45 minutos crescer e ser ainda maior. Fábio, peso nenhum. A verdade é que um jogo como o de hoje, ele já entra meio que predeterminado a ser o que é, né? Por alguns motivos, e eu vou mencionar aqui pelo menos dois. O primeiro, o fato do Bahia estar, antes de entrar em campo, automaticamente aí classificado na primeira colocação da fase de grupos, ou fase eliminatória, na primeira fase desse campeonato, né, a fase de disputa aí que vai dar o privilégio do melhor colocado decidir pelo menos a semifinal em casa, e o Bahia, em razão do empate entre Vitória e Jequié ontem, acabou ficando com essa primeira colocação assegurada, o que fez com que a preparação, a mobilização para esse jogo já fosse diferente, né? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro já começou, a realidade agora do Bahia é disputar de fato essa competição com muito mais interesse, e o Campeonato Baiano, até pela gordura que o time da capital acabou administrando, né, montando, faz com que os olhares para o Baianão nesse momento sejam assim com outro tipo de interesse, colocar a garotada, colocar os jogadores que têm tido menos minutos para poder fazer eles terem ritmo e servirem ao time principal aí quando necessário. Então, o fato fundamentalmente do Bahia ter conseguido chegar nessa rodada, Fábio, com o primeiro lugar para a semifinal assegurado, deu uma tranquilidade muito grande para que o Rogério só escalasse ali praticamente jogadores que devem ter poucos minutos na sequência da temporada, à exceção de Rodrigo Nestor e o estreante, o reestreante Everaldo, né? Os outros garotos aí, o Cauê, o Del também tem sido mais peças aí um pouco mais acionadas, mas a depender aí do decorrer da temporada, talvez eles tenham um pouco menos de minutos. Então, os jogadores que foram a campo hoje são jogadores que de fato estão ali para encarar partidas como a de hoje, que tem um interesse mais secundário. E o segundo Muito. motivo é aquele que a gente não pode deixar de falar quando se trata de Juazeirense. O gramado do Adalto Moraes é uma vergonha, né? É um desserviço para o futebol. Eu tenho, assim, na minha opinião, a ideia de que ele é propositadamente mal formulado, mal cuidado, justamente para que o jogo seja executado de uma outra forma, né? Ele beneficia equipes que acabam tendo menor nível técnico, como o caso da Juazeirense, e faça com que equipes que gostam de jogar com a bola nos pés, como o Bahia, não possam praticar o seu melhor futebol. Então, assim, é até difícil, viu, Fábio? Eu confesso a você que eu tenho Não tem muito o resistência que em avaliar exigir, uma né? partida de É. futebol. Não tem como exigir nada de diferente do que foi hoje. É difícil você avaliar uma partida de futebol executada no Adalto Moraes, e assim, desde que eu me entendo por gente, o gramado é dessa forma. E a gente tem aí vários outros casos de outros estádios no interior da Bahia, onde o gramado ele tem uma condição decente. O Joia da Princesa é um bom exemplo. O Carneirão, em Alagoinhas, por bem ou por mal, tem uma condição razoável. O estádio de Jequié já apresentou boas condições.
Então, assim, o que parece acontecer no Adalto Moraes é uma negligência. Então, fica difícil você avaliar futebol, propriamente dito, num gramado que não reúne a mínima condição da prática do esporte no nível minimamente aceitável, sabe? Então, acho que esses dois motivos que eu acabo de elencar na minha fala inicial, elas dão a substância necessária para a gente avaliar esse jogo com outro critério, um outro padrão de avaliação, porque nem que o Bahia quisesse seria possível jogar nesse gramado, e com um time muito mexido, naturalmente você não teria o melhor Bahia possível para o jogo de hoje, e nem precisaria, uma vez que a equipe tricolor já está classificada e com a semifinal garantida aí na Fonte Nova. Esse empatezinho prejudicou o Vitória, né? Porque a Juazeirense está na cola, então o Vitória que não gostou muito, né? Talvez o torcedor do Bahia até, pô, deixou ali o Vitória mais ameaçado. Ok, empatezinho que não vai fazer muita diferença na vida do Bahia, ainda prejudica o rival. Mas antes da gente entrar no jogo, Ravel Pinheiro, eu quero que você avalie a volta de Everaldo, né? Que para mim foi uma surpresa, né? Tava no Fluminense, tava ali perdendo espaço, não foi nem relacionado no último jogo contra o próprio Bahia. E aí na quinta-feira, né, ele já foi anunciado e nesse sábado, nesse domingo, já entrou em campo, fez o gol de pênalti, né, do Bahia. Mas a volta do Everaldo não mostra uma falta de criatividade do Bahia no mercado? Eu cheguei até a dizer isso nas minhas redes sociais, assim, Fábio, que o Bahia, a partir da contratação do Alejo Vélez, né, jogador que deve se juntar ao elenco tricolor ali no mês de julho, teria que contratar um outro jogador que fosse um fazedor de gols, que tivesse um entendimento maior do futebol nacional, adaptação rápida, para poder tentar contribuir para esse elenco nos 4 meses aí que a gente tem até a chegada do atacante argentino. Então tinha essa expectativa de que o Bahia contratasse um jogador com um perfil semelhante ao de Everaldo, mas eu acho que, como o nome enfrenta tanta rejeição, Fábio, de fato me soa como uma contratação pouco ambiciosa, né, do Bahia em relação ao que poderia ter, ao que poderia planejar no ano de 2026. Conta muito favoravelmente à vontade do jogador, até por isso tudo aconteceu muito rapidamente. Especula-se que ele tenha rejeitado propostas do Oriente Médio para voltar para Bahia, voltar para Salvador, onde ele e a família se adaptaram muito bem, os filhos parecem gostar muito do Bahia. Então, pareceu unir a fonte com a vontade a fome com a vontade de comer, de uma contratação que reflete para mim que em determinados momentos o Grupo City, né, administrando a SAF do Bahia, poderia sim botar um pouquinho mais o pé no acelerador, né? A gente sabe que o jogador tem vontade, mas muitas vezes fica aquela sensação de que tecnicamente ele não consegue chegar no nível que a torcida espera em relação ao que um jogador no comando de ataque do Bahia pode entregar, né? Se a gente pensar aí que o Bahia gastou 31 milhões de reais em Luiz Gustavo, um zagueiro que é quarta, quinta opção, né? Se a gente pensar que em outras posições foram investidos muito dinheiro, e o Bahia, na avaliação da torcida, de um modo geral, ainda não deu assim o mesmo nível de esmero, de atenção a outras posições dentro do campo, e centroavante é uma delas. Eu acho que sim, fica esse sentimento de que a contratação de Everaldo, mesmo diante de todo o perfil, né, de toda a conjuntura de ser uma contratação tampão, como até os torcedores passaram a utilizar aqui essa expressão, é uma contratação que não foge do óbvio, né? Dito isso, a gente torce muito para que dê certo. Parece um cara muito identificado de fato, com muita vontade de ajudar, de vestir a camisa do Bahia e entregar resultados, mas é uma contratação que não eleva a expectativa do torcedor, né? E até a chegada do Alejo são 18 rodadas no Campeonato Brasileiro. Então, é ele ali, é o William José ali, é o garoto Del tendo alguma oportunidade, mas eu acho que o torcedor ele esperava mais, e com isso também, isso talvez eleve a pressão sobre a chegada do Alejo Vélez e a necessidade que ele vai ter de dar resultado, dar resposta no curtíssimo prazo. Afinal de contas, ele vai vir brigar pela titularidade com jogadores que não são unânimes, né? Jogadores que não têm a confiança da torcida. Porque a gente está falando de um Everaldo que chega aqui, Fábio, né, com toda essa preocupação em relação ao nome dele, e o titular que está também hoje ocupando a função de centroavante no elenco principal também não é unanimidade. Também não é um jogador que hoje torna essa posição uma questão resolvida, né? Então acho que esse é o grande problema. Não se tem um dono da posição. Então vai acumulando ali jogadores dentro dessa função sem nenhum deles ser
de fato uma unanimidade, um cara que a torcida possa ficar tranquila. Como hoje a gente tem outras posições, né? A lateral esquerda você tem um dono, a faixa central do campo ali você tem 2, 3 donos, os pontas satisfazem bem a torcida no geral, a dupla de zaga funciona bem, mas o comando de ataque é um problema conhecido já há algum tempo e fica aí também essa questão se Everaldo vai conseguir servir bem, enquanto uma outra aposta com outro perfil não chega, né, que é o Alejo Vélez. Então tudo isso aí gera no torcedor ainda a preocupação e o sentimento de que talvez o Grupo City pudesse colocar um pouquinho o pé no acelerador para poder fazer com que as respostas fossem mais imediatas ou as contratações fossem mais certeiras do que prometem ser, né, como foram aí as de Everaldo, de William José, Fábio, de um modo geral, fica essa preocupação aí na torcida do Bahia. Muito bem, é isso, né? Acho que o Bahia trouxe realmente o Everaldo para tapar buraco, né? Até a chegada do Alejo Vélez. Mas isso, por outro lado, não vai tirar espaço da garotada, tendo o Everaldo também no elenco? Se é para Eu ter, se é para ter Everaldo, não é melhor deixar o Del ganhando minutagem, pegando experiência, o Juan Pablo quando voltar? não, eu acho que não, penso que não, Fábio. Assim, por exemplo, no jogo agora da quinta-feira, Del entrou com o Bahia ainda precisando vencer, acabou sendo expulso num lance ali muito fortuito, acho que não teve a intenção de agredir o adversário, mas acabou acontecendo. E naquele momento o Bahia precisava de um jogador mais cascudo, um jogador que tivesse ali um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de compreensão de um jogo com essa temperatura para poder contribuir. Então, o perfil da contratação me agrada, a necessidade de você ter um cara mais experiente para poder entrar em situações como essas, especialmente porque o William José não estava funcionando muito no jogo. É melhor você ter assim, um jogador assim com esse perfil do que um garoto de 17 anos que precise necessariamente entrar e dar respostas, entrar e dar resultado. O grande problema para mim, Fábio, está muito mais em torno do nome. E olha que eu fui defensor de Everaldo várias vezes aqui em outros telecasts, a torcida do Bahia há de se lembrar que eu tinha paciência com o jogador, chegava a avaliar positivamente, muito porque eu entendia que Rogério não conseguia né, naquela época, ali em 2024, principalmente, quando o Everaldo estava jogando pelo Bahia, ele colocava o Everaldo para jogar pela ponta direita, marcando lateral, para dar liberdade a Cauli atuar como um falso 9, sem tanta responsabilidade defensiva, deixar a Cauli como uma mente criativa um pouquinho mais descansado, para mim, Everaldo fora de posição, era um jogador que não conseguia corresponder. Mas como centroavante, ele também alternou bons e maus momentos no Bahia. E enquanto defensor dele, eu me sinto muito confortável de dizer que eu esperava sim uma contratação nesse perfil, mas nem de longe esperava que fosse ele o nome a ser repatriado. Afinal de contas, a saída dele ali já marcava uma ruptura com um modelo, né, com um perfil de contratação de nome que acabava não dando certo. Então é como muitas vezes o torcedor fala assim, né? Deixa eu me estressar com outro jogador. E acho que acabou faltando um pouquinho de criatividade mesmo da diretoria do Bahia de tentar trazer um jogador que fosse com esse perfil, mas que não tivesse aí já um ranço instalado do torcedor, até porque, assim, pode ajudar? Acho que pode ajudar. Não quero condenar a contratação antes, não, mas se for dentro da média do padrão que Everaldo vem mostrando na sua carreira recente, não vai mudar o patamar do Bahia, que eu acho que é o que o torcedor espera a cada contratação anunciada, Fábio. Muito bem. Não vai mudar o patamar, mas também não vai atrapalhar, né? Então vai, enfim, É por aí. não- piorar não vai piorar, né? Ou vai manter o Não, mesmo, ou vai que o Everaldo entra numa sequência, né? O centroavante é muito isso, né? Às vezes isso. mete uma sequência de gols ali, começa a bola bater e entrar várias vezes. Então acho que vai que isso acontece com o Everaldo nessa volta. Não é o normal, né? Ele Geralmente jogador que demonstrou. volta para um clube, dificilmente ele consegue ter uma atuação melhor do que a primeira passagem, né? Mas vai que, né? Né? E ele, assim, ele demonstrou muito interesse em voltar. Então, da Isso. parte nobre que fica aí, é um cara que, como eu disse, assim, identificado com a torcida, com a cidade, não ofereceu nenhum tipo de obstáculo ou resistência na negociação, tanto que bidou muito rapidamente, né? O nome nem praticamente nem vazou. No dia seguinte já estava anunciado, registrado no BID, já viajou para Juazeiro, não tinha necessidade até de fazer isso. Se ele pedisse para não jogar, para se adaptar, resolver problemas até de organização e da sua vida pessoal, voltando para Salvador, acho que o Rogério não teria criado nenhum obstáculo, mas a vinda dele já para um jogo como o de hoje
mostra muito comprometimento dele, muita vontade de ajudar, de ser feliz aqui no Bahia. Ele vem, como eu disse, né, para disputar posição com um cara que também não é unanimidade com a torcida, que tem um refino técnico, mas que tem muitos problemas físicos. Então, se de repente encaixar uma sequência, não vai me surpreender, Fábio, se até a chegada do Alejo, o Everaldo estiver na titularidade, sabe? Porque é um atleta muito comprometido fisicamente, um cara muito responsável ali na parte de cumprimento do esquema tático também. E se passar a fazer gol, aí pode ser o casamento perfeito para ele aparecer aí entre os 11 titulares do esquadrão. Muito bem, falamos do Everaldo, né? Porque o jogo não tem muito o que falar, né, Ravel Pinheiro? Enfim, faça aí sua análise do jogo, né? Conte a história desse Juazeirense 1, Bahia 1, né? Empatezinho. O primeiro tempo ali sem muitas chances, o segundo também não teve tantas, né? Mas teve um pouco mais. Saíram ali 2 pênaltis e tanto o Bahia com o próprio Everaldo, né? Converteu, como também a Juazeirense. Ainda teve um pênalti ali marcado, né? Foi uma bolada na cara do jogador do Bahia. O árbitro deu pênalti, depois ali alguém assoprou para ele fora do campo, claramente, e ele voltou atrás. Mas aí a gente pode seguir aí a ordem cronológica e você começa falando do primeiro tempo. Pois é, meu amigo Fábio. Assim, um jogo que, como você mesmo disse, aí não tem muito o que falar, tendo em vista o desinteresse do Bahia em relação à partida, embora os jogadores que entrem em campo entrem tentando mostrar o melhor, manter os 100% do Bahia, que foram mantidos, né? No ano, o Bahia segue invicto na temporada, mas diante de tudo que a gente também já pontuou aqui, condições de gramado, um adversário que por bem ou por mal não quer perder, está ali disputando, né, para ver se consegue chegar à próxima fase do campeonato. Então, acaba sendo um jogo de muita transpiração e pouca qualidade técnica, né? O Bahia que foi a campo com um time bem alternativo, o João Paulo no gol, o Fred Lippert fazendo uma lateral ali que na verdade se transforma num, né, baseado até no modelo de jogo que o Bahia costuma ter, se transforma num terceiro zagueiro, um zagueiro pelo lado direito, com Gabriel Xavier fazendo a zaga de um lado, Luiz Gustavo do outro, Zé Guilherme ora jogando de lateral esquerdo, ora jogando mais avançado, Rezende, Rodrigo Nestor, David Martins e na frente ali o Cauê Furquim, Del e Everaldo. Esse foi o time que começou em campo. Esse time, como eu disse, né, às vezes me mesclava para um 4-3-3, às vezes um 4-4-2 com Del e Everaldo mesclando ali na função de centroavantes. Às vezes ele ia para um 3-4-1-2, enfim, algumas variações técnicas num gramado muito ruim, mas um Bahia muito desconfigurado, né? E num lugar onde é difícil você trocar passes, isso ainda fica um pouco mais acentuado. No começo do jogo você tem ali o Cauê Furquim tentando algumas bolas pelo lado direito de ataque, foi dali que surgiu a primeira e principal lance de ataque do Bahia ali, quando ele corta o adversário para dentro, finaliza, o goleiro espalma para cima, a bola sobra para o Rodrigo Nestor, que cabeceia para fora. Talvez tenha sido, inclusive, a principal chance do Bahia no jogo, tirando o gol. Depois o Bahia tem uma outra chance, mas sem muito perigo. Aí a Juazeirense aqui tem 2 chances em sequência, mas também 2 chances assim sem muita clareza, até que numa finalização do lado direito do ataque da Juazeirense, João Paulo faz a primeira grande defesa do jogo, talvez a única, inclusive, né? Onde ele trabalha ali, mas o jogo fica com muita trocação, né? Dentro do que é possível, mas com muita neutralidade, né? Os times bloqueando as tentativas de ataque de parte a parte, sem deixar muito nenhum dos times se criar. Não teve assim superioridade de um para outro, Fábio, até porque, como eu disse, assim, futebol mesmo jogado no Adalto hoje a gente não viu, né? Foram 2 equipes brigando muito por espaço, a bola brigando com o gramado, várias vezes ela ficava viva ali, né? Dificultando o entendimento do jogo, dos jogadores. Foi muito complicado você ver bola rolando hoje. Tanto que quem ainda conseguiu se sobressair no primeiro tempo ali na minha avaliação em termos técnicos foi o Rodrigo Nestor, que conseguiu colocar um pouquinho mais a bola no chão, acertar alguns passes, ele serviu o Del também num lance que acabou não vingando, e o próprio Everaldo pela vontade, né? Ele que em alguns momentos ele ficou um pouquinho mais aberto pela esquerda, também tentando, né, marcar lateral, marcar zagueiro, marcar saída de bola, com muito ímpeto, muita vontade, mas nada além disso, porque fica muito difícil você ver o jogo acontecer nas condições em que aparecia. Do outro lado, um Cancão de Fogo que tentava superar suas limitações técnicas, né? Conhecia um pouco melhor o relvado, então também fazia aqui alguns lançamentos, algumas tentativas pelas extremidades do campo, então alguns jogadores ali, o Bravo, né, o Pato também tentaram fazer algumas boas jogadas, mas nada assim com muito perigo. O primeiro tempo ficou equilibrado, com algumas chances não muito claras, mas sem muito futebol,
né? E aí, quando a gente achava que o segundo tempo ia se encaminhar da mesma forma, logo no começo da etapa final, acontece um pênalti muito bem marcado, onde num cruzamento ali da esquerda, o jogador da Juazeirense, ele até tinha recolhido o braço, depois abriu, e aí nessa que ele É. abriu, Fábio, Na ele hora acaba... do cruzamento ele abre o braço, né? Ele abre o Foi braço, exatamente. Ele faz uma menção de recolher, depois ele abre, aí a bola bate no braço dele, completamente sem intenção, mas sem intenção também é falta. E aí o pênalti é corretamente assinalado para o Bahia. Everaldo vai para a cobrança e cobra muito bem, executa muito bem a penalidade. E o Bahia abre o placar naquele momento. E em razão da conjuntura do jogo, tudo indicaria que ficaria ali naquele cenário ali. Um cenário de acomodação, o Bahia controlando as ações, a Juazeirense tentando, mas sem muita força. E assim, tinha tudo para que o roteiro do jogo fosse dessa forma, até porque o segundo tempo cai muito ainda de qualidade. Né? Tava um calor absurdo em Juazeiro hoje, claramente. Rogério Ceni até protagonizou uma cena engraçada ali, ele à beira do gramado com uma toalha em cima da cabeça. No segundo tempo ele coloca um boné, substitui ali, mas a realidade é que aquela cena ali evidenciava que o calor estava insuportável. E aí, quando você tem uma temperatura muito alta, junto a um gramado muito ruim, naturalmente você tem dificuldade de manter o nível técnico da partida. No segundo tempo, acho que só o Zé Guilherme conseguia ainda fazer alguma coisa boa ali pelo Bahia, mas sem muito ímpeto também. E aí, num desses lances onde parece tudo despretensioso, parece que é só você cobrir a jogada adversária, porque não vai sair muita coisa, o Bahia vacila e o vacilo vem de onde a gente mais espera em um jogo como o de hoje. Rezende calça o jogador dentro da área, o atacante da Juazeirense, que sofre o pênalti, muito bem assinalado pelo assoprador de apito que esteve hoje no gramado, e o pênalti é realmente bem assinalado, e o jogador da Juazeirense bate, converte, empata o jogo, e esse empate eu acho que traz a condição de dizer que, assim como a gente não esperava que o placar fosse mexido quando aconteceu 1-0, também não seria mexido a partir do 1-1, Fábio, porque as equipes não conseguiam criar nada que a gente pudesse imaginar que alguma coisa aconteceria além desses gols que aconteceram ali nas cobranças de penalidade. Até que no final do jogo, já nos minutos finais ali dos acréscimos, o árbitro da partida resolveu me inventar uma marcação de pênalti que só existiu na cabeça dele. Né? Um cruzamento da esquerda para a direita, o jogador da Juazeirense finaliza de muito perto, a bola bate no rosto, ali no maxilar do Gabriel Xavier, claramente, e ele assinala um pênalti assim de uma maneira bizonha, patética, mostrando que não era só o nível do gramado que era ruim, não, e sim da arbitragem, assim, um negócio tenebroso. Ainda bem que o Bahia leva os campeonatos baianos da forma e importância que ele tem que dar mesmo, assim, secundária, porque não dá, né? Não dá para você ter uma arbitragem fazendo esse tipo de injustiça, seja para o Bahia ou para outro, seja contra o Bahia ou a favor do Bahia. Eu não estaria aqui elogiando nada do tipo, até porque a arbitragem está ali para mediar o jogo de maneira isenta, né, imparcial, e não fazer o que ele fez ali, aquela bizarrice, que me parece que foi corrigida pela TVE, porque depois que a TVE que faz a transmissão do jogo, depois que o replay pipocou algumas vezes aqui mostrando que não houve a penalidade, aí o árbitro volta atrás e dá bola ao chão para a equipe do Bahia, né? Ele chama ali o João Paulo para poder repor a bola em jogo, assim, um negócio bizarro, show de horrores, para acumular essa partida feia que aconteceu hoje no Arauto Moraes, né? Fechar com chave de ouro, assim, uma partida que muito pouco se aproveita, né? Em razão de tudo que a gente já falou aqui, Fábio. E no fim das contas, o placar acaba sendo justo pelo pouco futebol que foi apresentado, né? Juazeirense muito esforçada, mas com pouca qualidade técnica, e o Bahia sem poder mostrar sua qualidade técnica num terreno que não propicia condições de jogo, transpirou muito, mas no fim das contas o empate acaba sendo um placar mais condizente com o que a gente viu na tarde de hoje em Juazeiro, aqui pelo Campeonato Baiano, Fábio. Muito bem, Ravel. Realmente, o último lance do jogo gerou muita reclamação dos dois lados. Depois, o próprio presidente da Juazeirense, né, invadiu o campo lá, falou poucas e boas pro juiz, né? Mas não foi pênalti. Até acho que toca na mão dele depois. Bate no rosto e no braço, né? O não. Eu ainda acho que dá um toque, né? Mas eu acho que a posição ali não tem como jogador, não tem o que fazer ali, né? Foi um Se chute for, muito forte no rosto dele. Né? e se for pela regra, né? A regra diz que se bater numa parte do corpo e em seguida tocar no braço, não é considerado, né, esse lance.
especialmente nesse momento que não foi uma ação deliberada, né? Não há intenção nenhuma, e pela proximidade, eu acho que também não tem o que falar, não. A grande questão aí, que eu acho que é o Roberto Carlos, né, que é o presidente da Juazeirense, que também é político aqui na Bahia, o que eu acho que ele pode ter alegado ali de maneira até legítima é a intervenção externa, né, para retificar o Sim. erro da arbitragem, né? Porque como não tem VAR, né, nessa rodada de campeonato aí, só teve VAR no Bavi, né, o restante todo é sem VAR, é marcação de campo. Fica muito estranho, né, o juiz marcar daquela forma, o assistente ir para a posição que referenda ao pênalti, em seguida voltar atrás. Então eu acho que a alegação dele deve ter sido em torno disso. E nesse sentido é uma alegação legítima, né? Porque você de alguma maneira fere a lisura do campeonato de acordo com o que foi proposto, né? Você recebeu uma intervenção externa para poder corrigir uma marcação, ainda que seja para corrigir, é algo muito estranho. E o presidente da Juazeirense é uma figura caricata, né? Ele está sempre se envolvendo em alguma polêmica aqui no campeonato. Recentemente ele falou muito das condições do Barradão, né? Do gramado do Barradão, porque ele sabe que o Adalto Moraes é amplamente alvo de críticas aqui em relação à sua condição, à sua qualidade. Ele não poderia perder a oportunidade de fazer sua cena também ali em razão de tudo que aconteceu, mas nesse caso eu acho que tem um pouco de legitimidade aí, porque fica muito indicado ali que o juiz voltou atrás do erro que ele cometeu a partir de uma interferência de um elemento estranho ao jogo, né? Então fica aí a observação de que nesse caso eu acho que o Roberto Carlos tem razão em reclamar, não porque tenha sido pênalti, mas pela forma como o juiz revogou sua decisão. E até porque quem tinha a melhor visão do lance era o próprio árbitro, né? Que ele estava de frente para o lance, né? No replay fica claro que ele está frontal ao lance. Mesmo assim, ele marca pênalti. Eu acho improvável que o quarto árbitro, que os bandeirinhas conseguiram ver, né? Talvez o bandeirinha ali pode ter percebido, né? Que bateu na cabeça ali. Mas acho que realmente foi interferência externa. Tanto que ele faz até depois da confusão, ele pede a bola pra botar na marca do pênalti e ele volta atrás ali, né? Ele meio faz assim, não, dá a bola aqui que vai marcar. E depois ele para tudo, vai até a linha lateral ali conversar com alguém, dá uns cartão e nesse meio tempo, certamente alguém avisou, ó, na TV tá claro que foi no rosto, então volta aí porque vai ficar feio. E aí ele voltou, né? E o Bahia não foi prejudicado, né? Senão seria, provavelmente a Juazeirense faria 2-1. E aí não só o Bahia, né? Assim, o Bahia seria, na verdade, o Bahia seria o menos prejudicado. Quem seria prejudicado seriam as equipes que estão ali brigando por classificação com a própria Juazeirense, né? O Vitória, né? O Porto, o Barcelona de Ilhéus, o Jequié, né? Equipes que estão ali bem próximas à Juazeirense na tabela de classificação, né? Eu acho que o Bahia seria o menos prejudicado se o pênalti tivesse sido marcado, mas enfim, por linhas tortas ou não, o árbitro voltou atrás e anulou a penalidade. Bom, Campinho, Alan Roberto, está pronto aí o Campinho? Vamos colocar na tela aí, análise individual aí dos jogadores, começando pelo João Paulo. Trabalhou muito pouco, né? Como eu disse aqui, o jogo ele acabou se desenhando de uma forma onde as equipes elas tiveram pouco, acionaram pouco os goleiros, né, na partida de hoje. Então, o que a gente se lembra aqui, claramente, de fato, assim, o João Paulo ele teve uma finalização para ele defender, né? Então, foi onde ele conseguiu espalmar ali. O restante foram finalizações de baixo risco. Tá vendo aqui, o Juazeirense teve 5 finalizações no alvo, o Bahia teve só uma. Então, o poder ofensivo do Bahia foi ridículo nessa partida. Mas João Paulo também não trabalhou tanto, não. Vou colocar um razoável aí para ele. Muito bem, razoável para o João Paulo, ainda não pegou pênalti, né? Ele já teve uns 2 pênaltis contra ele aí no Baiano e ainda não conseguiu defender nenhum. Bom, vamos para a dupla de zaga, Gabriel Xavier e Luiz Gustavo. Também atuaram um pouco, né? O Gabriel ainda é um pouquinho mais responsável ainda pelas saídas de bola, nesse caso especificamente, né? De fazer essa construção. Mas num gramado que praticamente desfavorece essa condição, a zaga acabou se limitando a rebater bola, enfim, pedir os avanços da equipe adversária. Nenhum deles aí se destacou, não. Então tanto o Gabriel Xavier quanto o Luiz Gustavo vai de razoável também aí para os dois. Muito bem. Canu ficou fora por opção mesmo, né, Ravel? Hoje o Rogério ele entende, Fábio, que Canu ele é o terceiro zagueiro aí do setor como
opção, né? Então ele é a primeira opção imediata, porque é um cara que pode fazer tanto a zaga central quanto a quarta zaga. Então o Rogério prefere nesse caso aí, onde o Bahia na quarta-feira já tem um compromisso contra o Vasco, não correr o risco de repente lesionar o Canu, que é um jogador que pode fazer os dois lados aí da zaga, e com isso, em jogos como o de hoje, ele dificilmente seria acionado, porque é a opção imediata aí para os zagueiros titulares. Muito bem, vamos seguir agora para as laterais. Fred Lippert na direita e o Zé Guilherme no lado esquerdo. Fred, que é um zagueiro que eu vejo como um cara muito bom, tem potencial, um zagueiro veloz, versátil, né? Não à toa, em alguns momentos da partida ele acaba tendo que fazer a lateral direita. Só deu uma dormidinha em um lance, assim, onde ele acabou vacilando, depois até recupera a bola, desarma, a bola vai para fora. Mas uma partida meia, né? Então, colocar aí também um razoável para ele, não teve nenhuma atuação assim muito destacada em relação a nada, nenhuma ação com a bola. Já Zé Guilherme, pelo primeiro tempo, eu vou colocar um jogou bem. Foi a atuação que eu gostei, um dos que eu gostei mais assim no primeiro tempo. Teve algumas boas trocas, jogando um pouquinho mais avançado, um jogador que tem velocidade, força física também. Então, ele foi quem conseguiu se destacar um pouquinho mais. É óbvio que essa avaliação, torcida tricolor, hoje é dentro de um sarrafo completamente diferente, tá? Levando em consideração tudo que a gente já falou aqui, o que o gramado do Adalto pode proporcionar de futebol, o que esses caras podem fazer também a nível de entrosamento e do interesse do Bahia em relação a esse jogo, porque, por bem ou por mal, a mobilização é bem diferente. E dentro desse sarrafo, acho que o Zé foi bem hoje. Então, um verde músico aí pra ele. Muito bem, então defesa avaliada, né? O único que teve uma avaliação mais positiva aí, né? No Adalto foi o Zé Guilherme. Vamos pro meio de campo, o Rezende, que cometeu o pênalti, não foi ele que cometeu o pênalti da Isso, Juazeirense. Também isso. tivemos o Nestor e o David Martins. Bom, vamos lá. Rezende sendo Rezende, né? Um jogador que ele tá aí mais porque acho que o Sidney acho que não tá com condições ainda para jogar, parece que não tá bem o suficiente. Eu nem sei se o Sidney chegou a ser relacionado para a partida de hoje, mas a realidade é que ele demorou um pouquinho, teve uma lesão, então é um jogador que parece que demorou um pouquinho mais aí para se adaptar e voltar aos treinamentos no ano de 2026, e com isso o Rezende vai tendo a titularidade aí desse time alternativo, mas assim, dele nada se espera, sabe? Seria um jogador que a gente entregaria um razoável, né? Mas pelo pênalti cometido aí, a infantilidade de fazer um pênalti como aquele ali, assim que ele faz, ele já bota a mão na cabeça, se atira no gramado, vendo a besteira que ele fez, né? O que dificulta, inclusive, que o torcedor do Bahia consiga de alguma maneira acolhê-lo, né? Porque ele está sempre fazendo algo prejudicial ao time. Beleza que o jogo de hoje não tinha assim tanta mobilização e interesse, mas o torcedor quer ganhar sempre, né? E o Bahia chegou a flertar com o triunfo hoje, mas Rezende cometeu a penalidade que cometeu, então não tem como a gente não avaliá-lo negativamente aqui diante do que aconteceu. Laranja aí para ele de jogou mal. Diferente dos seus companheiros de meio campo, né? Rodrigo Nestor e David Martins, para mim, fizeram boas atuações. Rodrigo, principalmente no meio campo, um pouquinho mais de mobilização ali no jogo, tentou combinar algumas jogadas, apesar da dificuldade do gramado. Foi quem deu primeiro a finalização do Bahia no campo, deu um passe também bom para Del, né, que acabou não originando o jogo. No segundo tempo apagou um pouco, ficou um pouco mais apagado, mas foi bem no geral, o verde musgo para ele, assim como o David Martins também vai receber um verde musgo. Esse com um pouquinho mais de intensidade no segundo tempo, né, um pouquinho mais de vontade. É um garoto promissor, tem muito futuro aí. E eu acho que pelo sarrafo do que a gente viu hoje, teve uma atuação ok. Então vamos aí de verde musgo aí para David Martins. Muito bem, então vamos agora pro ataque, né? A garotada, Caio Furquim e Del e o veterano Everaldo. Bom, para Cauê, um razoável, com muita tentativa, né? Um cara que tentou fazer a jogada ali do lado dele, embora o gramado não favoreça, né? Então ele acabou tentando bastante, mas sem muita qualidade no gramado para poder ele mostrar o seu melhor futebol. Del eu achei bem apagado no jogo de hoje. Para mim foi o jogador assim que menos teve, né, dentre os jogadores titulares, ações com a bola para poder a gente valorizar. Mas eu vou colocar um razoável aí também para ele, porque não dá para colocar no mesmo sarrafo do pior jogador em campo do Bahia, que foi Rezende. Então, para Del também vai um razoável, mas um razoável dentre os razoáveis aí da partida, para mim o que esteve mais abaixo, foi muito apagado no jogo de hoje. E Everaldo eu vou colocar um verde musgo pela entrega e pelo gol de pênalti, né? Apesar de não ter participado tanto com a bola. Como eu disse, assim, o setor ofensivo do Bahia produziu muito pouco.
Então a gente não pode deixar de fazer essa avaliação aí e transferir isso para análise dos atletas individualmente, né? Então o trio de ataque aí não foi bem não, razoável aí para os dois e Everaldo muito mais pelo gol marcado, pela entrega, pela vontade, recebe um verde musgo aí, mas o setor ofensivo do Bahia funcionou muito aquém do que poderia ser mesmo num gramado ruim. Muito bem, então o time titular avaliado aí, né? Só três verdinhos, né? O David Martins, o Nestor, quatro na verdade, né? O Zé Guilherme e o Everaldo. E a galera do banco, alguém conseguiu se destacar aí nas condições de hoje? Tivemos o Jota, o Pedrinho, o Lian e o João Andrade, além do Caio Suassuna. Não, Fábio, sem nota para todo mundo aí. Não teve muito que falar, nem que mostrar. Assim, os jogadores foram entrando ali mais para o fim da partida, ali da metade para o final do segundo tempo. Então, o Lian ainda entrou mais ainda para o final. Então, assim, não tem muito que mostrar nesse gramado, com aquela altura ali do jogo, sem muito interesse, né, do Bahia, fundamentalmente. Então, assim, quem ainda participou de uma jogadinha ou outra assim foi o Jota, mas muito pouco para a gente avaliar. Seria tentar puxar muito o sarrafo aí para tentar fazer a avaliação de qualquer atleta. Esses jogadores, normalmente, Fábio, quando entram numa circunstância onde o jogo está sentenciado a ser o que está, né? Se o Bahia está ganhando, vai ser ganhando. Se está empatando, vai continuar empatado. A configuração do jogo parece muito decidida quando esses atletas entram em campo, porque eles são a alternativa do time C, né? Então, assim, é difícil que eles consigam entrar numa condição que possa favorecê-los aí a mudar o jogo, ainda mais um jogo de hoje na condição em que o Adalto se encontra. Então, sem nota para todo mundo, isso não quer dizer que ninguém foi mal, mas sim que ficou difícil de avaliar o futebol de qualquer atleta que entrou hoje como suplente. E o Rogério Ceni? E assim, vou colocar um razoável para ele aí também, porque a gente sempre tem a expectativa de que o Bahia, mesmo o C, né, possa dominar as ações contra um time do interior, um time de menor orçamento. Sei que as condições hoje foram muito adversas. Por isso que eu estou colocando ele na média, numa avaliação nem negativa, com tom de crítica, nem elogiosa também, porque não dá para dizer que o Bahia fez um bom jogo, né? Então, ante todas as circunstâncias, ele fica na média do que o time apresentou hoje também, um futebol médio. Se a gente olhar para o campinho aí, a gente tem o que? 6 jogadores avaliados com amarelo de razoável. Ele vai também nessa toada, levou o jogo com a importância que ele precisava ter. O Bahia também não conseguiu vencer. Então fica aí com uma nota meia, como a gente costuma dizer aqui na Bahia. Muito bem. O Bahia que garantiu entrou já em campo com a liderança garantida, né? Com o empate do Jequié. Então, realmente foi. Essa reta final aí da primeira fase é só para cumprir tabela mesmo, né? Os jogos do Bahia não tem nenhuma. Enfim, não tem nenhuma disputa em termos de classificação, nada. É realmente só para dar minutagem aí à garotada, quem joga pouco. Para quando entrar no Brasileirão ali em competições importantes não tá sentindo a falta de ritmo. Melhor em campo, dos que levaram verde. Quem se destacou mais? Eu vou colocar Everaldo aí pelo gol, Fábio, mas só pelo gol mesmo, assim, não que ele É, tenha feito nada demais. É porque realmente um jogo com produção ofensiva muito pouca, né? Em campo, talvez o Rodrigo Nestor e o Zé Guilherme tenham apresentado um pouquinho mais, mas pelo gol aí, pela simbologia do gol e do retorno, Eve leva aí o prêmio de melhor em campo hoje. muito bem, Everaldo é o autor do gol, né? Fica aí com o melhor em campo no jogo que não tem muito que a gente também destrinchar, né? Já fizemos tudo que era possível, né? Porque foi um joguinho. Esses jogos do Campeonato Baiano, vou te contar, viu? Ainda mais com o Brasileirão no meio, né? Pô, esses jogos perdem ainda mais a importância. Porque se só tem o baiano, tudo bem, pô, é só o baiano, é o que tem que ver mesmo. Mas o torcedor, pô, não vou nem ver esse jogo. O que importa mesmo é o jogo da quinta-feira contra o Vasco, né? Então acho que ficou ainda mais esvaziado esse novo modelo aí de Brasileirão com estadual. Enfim, acho que. E ainda o Campeonato Baiano bota os jogos às 4 da tarde, né? O Vitória jogou ontem 4 da tarde, hoje 4 da tarde. Eu acho que isso também não ajuda muito, né? O espetáculo, né? Com calor infernal do verão baiano, botar jogo 4, bota 5, 6. Eu não sei se eles não querem botar em 6 para não concorrer com o jogo da Globo. Enfim, não sei se é essa é, a lógica, né, por trás disso. Mas, enfim, poderia botar um pouquinho mais para mais pro final da tarde mesmo, né?
os jogos já não são de grande apelo, aí o calor, né? O jogo é lento, os times ali sem conseguir dar intensidade, enfim, ficam partidas muito monótonas, Ravel Pino. Ah, com toda certeza, Fábio. Assim, a gente está na reta final do campeonato aí. Hoje o Bahia ainda pegou um adversário mobilizado de alguma forma, né? Porque está interessado ali em tentar se classificar para a próxima fase. Mas o próprio Bahia, por exemplo, entrou assim, modo avião total. O Bahia só precisa vencer mais uma partida ou fazer 2 pontos para poder garantir também a final, né? Jogando na Fonte Nova, caso passe da semifinal, mesmo que empatando. Ou seja, é um cenário totalmente assim impropício para você ver um futebol de boa qualidade, né? Quando você tem a melhor equipe desinteressada no jogo, como estava hoje em relação à escalação, não vou falar a postura dos atletas porque em campo todo mundo quer ganhar, mas em relação a toda a conjuntura do jogo, um calor absurdo, né? Salvador já vivendo o clima de carnaval, então muitos torcedores nem pela TV acompanharam essa partida aí, vão assistir um compacto de melhores momentos, porque realmente assim o horário competia muito assim com quaisquer outras atrações que poderia ter, ainda mais nessa conjuntura. O torcedor do Bahia, na verdade, né, de um modo geral, a ampla maioria está pensando no jogo de quarta contra o Vasco em São Januário, até porque depois do empate contra o Fluminense, ficou esse questionamento: qual Bahia vai entrar em campo, né? Se foi o Bahia que teve inteligência emocional para vencer o Corinthians fora de casa na estreia, ou se foi o Bahia que deu uma vacilada, né, tecnicamente falando, em gestos, mas que teve força suficiente também para correr atrás do empate contra o Fluminense e vai pegar um Vasco em crise, né? Então, um Vasco que só tem um ponto na competição até agora, talvez inclusive o melhor adversário para o Bahia enfrentar nesse momento, né, para se reafirmar no campeonato, permanecer invicto na tabela, muito importante, já que o começo do Bahia, de um modo geral, é bom, 4 pontos dos 6 disputados, sabe? Então, acho que a preocupação toda do torcedor do Bahia está nesse jogo de quarta-feira. E o Campeonato Baiano vai ser levado em banho-maria, pelo menos até a semifinal, porque o próximo jogo já é no sábado de carnaval. Então, assim, o interesse e a mobilização diminui sensivelmente. E o Bahia já classificado, e enfim, já na condição que a gente já conhece, para depois pegar o Atlético de Alagoinhas, que provavelmente estará rebaixado, né? O Atlético, que é um time muito tradicional aqui da Bahia, o Carcará, vive um momento muito difícil, né? Sem apoio dos empresários locais, sem prefeitura, como normalmente o futebol do interior é feito. Então deve estar rebaixado na última rodada, e o Bahia já classificado, já com semifinal, virtual final também em condição favorável. O baiano vai ser levado assim, pelo menos para o Bahia, Fábio, numa condição assim muito, muito, muito banho-maria, porque o que interessa são as competições que estão por vir. Pois é, realmente, o jogo do Vasco é quarta, tá? 9h30 da noite. O Vasco, que nesse momento que a gente está gravando esse conteúdo, tá jogando com o Botafogo, né? Clássico carioca. O Vasco precisando melhorar sua posição na tabela. E o Vasco foi ali com muitos titulares, Ravel Pinheiro. Se bem que o Fluminense também tinha ido com alguns titulares no outro final de semana e acabou nem impactando tanto. Até mais foi uma distância maior, né? Foi quinta-feira, né? É, Bahia e Fluminense. Agora já é na quarta, né? Talvez o Vasco sinta mais e o Bahia consiga aproveitar. Mas é um Vasco que vem criando muitas chances, né? Contra o Chapecoense, sim, criou muita chance. Não aproveitou, tomou um gol no final, mas é um time que deve dar trabalho. A defesa do Bahia que não vem passando tanta segurança. verdade. O Vasco, eu acho que a escalação do time principal, ou pelo menos a maioria dos titulares aí, se justifica pelo nível de pressão que já existe nesse momento sobre o trabalho do Fernando Diniz, né? Todo aquele episódio que teve ali de constrangimento dos atletas à beira do gramado e tudo mais. E você também não ter o desafio logístico, né? De ter que viajar, né? O jogo acontecendo nesse momento no Rio de Janeiro, o jogo contra o Bahia vai ser em São Januário, então de alguma maneira se justifica, né? Mas naturalmente você também tem um desgastezinho aí, né? De uma partida que acontece 72 horas antes da outra. Então há de se considerar isso. Acho que a grande questão aí é de fato o que você acabou de falar, Fábio. A produção ofensiva do Vasco é boa, né? Um time que consegue construir bem boas jogadas, consegue fazer algumas articulações, e a defesa do Bahia está vivendo um momento de relativa insegurança, assim, né? Alguns jogadores não estão vivendo exatamente o prime da sua boa fase, né? O Mingo é um deles, a gente chegou a alertar aqui. Gilberto não vem conseguindo entregar bom desempenho. Juba fez uma partida ruim contra o Fluminense, apesar de pontual, mas foi uma partida ruim. Então, de fato, assim, tem que entrar num nível de concentração maior para enfrentar um time que tem um volume ofensivo bom, né? De criação de jogadas. Só conseguiu fazer um gol contra a Chape, é bem verdade,
mas que conseguiu construir muitas finalizações, e Foram quem 30 finaliza mais com finalizações. qualidade, pois é, e quem finaliza mais com qualidade, Fábio, em algum momento se aproxima mais do gol. Então 30 finalizações é um Exatamente. volume expressivo, acho que o Bahia vai ter que entrar muito ligado para poder não ceder tantas chances ao adversário, para não sair de São Januário com um placar desfavorável. Muito bem, então missão cumprida aqui. Falamos de Juazeirense e Bahia, né? Também falamos um pouquinho aí do jogo do meio de semana contra o Vasco. É isso, valeu, Rafael Pinheiro. Só mensagem final Valeu, pra meu galera. amigo Fábio. Um abraço para você, boa semana para todo mundo, um abraço para Alan, para todo mundo que vai consumir esse vídeo aí. Deixa o like. Se não gostou de alguma avaliação aí de jogadores no campinho, se gosta de fazer alguma observação principal, deixa os comentários aí, que a gente está sempre lendo e atento para poder melhorar e fazer cada dia mais o 45 minutos com a cara do que vocês desejam. Um abraço, amigos. Valeu, Ravel, valeu a galera que acompanhou, valeu também para o nosso querido Alan Roberto aqui na direção e trabalhos técnicos. É isso, meio de semana com o Campeonato Brasileiro. Ativa as notificações, tá? Tem vídeo todo dia aqui no 45 minutos, dá aquela moral para a gente seguir crescendo. Valeu, boa semana para todos vocês e até a próxima.